Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos nesta manhã. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver da minha parte palavras, gestos equivocados, que o Senhor Espírito Santo não deixe que eu atrapalhe, mas que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Gi de Jesus. Gi Jesus. Bom dia. Seja bem-vindo. Gi, Deus abençoe sua vida. Régia, Deus te abençoe. Obrigada, querida. Célio Santana, bom dia. Bom dia, Giane. Bom dia, William. Bom dia, Júpiter, Luciana, Alisson, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Shirley Lino Lima, bom dia. Bom dia, Joana, Renato, obrigada. Eliane, bom dia. Efésios 5, 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Esse texto hoje Deus falou muito ao meu coração, porque mostra assim como que a gente era antes do nosso encontro com Cristo. A minha mensagem, o que eu carrego, eu sempre direciono esse meu ministério falando com as pessoas sobre como é o nosso dia a dia, como é a nossa relação com Deus, a relação das nossas decisões, atitudes, comportamento, emoções, frente aos nossos desafios do dia a dia. E eu entendo estar falando com pessoas que já tiveram um encontro com Cristo de Nazaré, pessoas que se dizem Igreja de Cristo, pessoas que falam que creem em Jesus, que têm uma fé cristã. E esse texto ele vem trazer tantas coisas, são tantas camadas, dizendo que antes nós éramos trevas. Antes desse encontro com o Cristo de Nazaré, nós éramos trevas. Antes do encontro com o Cristo de Nazaré, nós éramos ansiosos. Vivíamos ansiosos, vivíamos rancorosos, vivíamos ali naquele lugar de medo, de angústia. Depois do encontro com essa luz, depois do encontro com o Cristo de Nazaré, nós não podemos continuar vivendo da mesma forma. Esse encontro nos traz para nós um novo estilo de vida, um novo jeito de viver. E aqui fala assim, porque antes vocês eram, o que você era ou você continua sendo? Porque se você diz que crê em Jesus, já teve esse encontro com o Cristo de Nazaré, a pessoa do Espírito Santo começou a morar dentro de você. E ele vai tomando o espaço que você vai liberando, que você autoriza, que você deixa que ele ocupe os espaços. Mas se você diz que é a Igreja de Cristo, que crê em Cristo, que é cristão, mas você ainda vive angustiado, ansioso, com medo, com rancor, esses sentimentos ainda eles perduram na sua vida, tem morado aí há muito tempo dentro de você, você que tem assumido o controle da sua vida. E isso alimenta o nosso ego, a nossa autossuficiência, porque nós só convidamos e conversamos com Deus em alguns momentos. Nós só permitimos que a luz dele faça parte um pouquinho da nossa vida. E aí a gente não entrega tudo para Deus e retém algumas coisas. Para nós andarmos como filhos da luz, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Deixar que ele transforme o nosso entendimento. Todos os dias nós precisamos ser transformados em nosso entendimento. Antes vocês eram trevas. Antes nós vivíamos em trevas. O que é as trevas? O que é a escuridão? É um lugar onde você não sabe a direção, você fica perdido. Você não sabe como sair das situações. Então, as mesmas situações que uma pessoa que ela vive longe de Jesus, uma pessoa que vive nas trevas, enfrenta, quem é da luz também enfrenta. O sol e a chuva não caem sobre todos, os problemas também caem sobre todos. A ansiedade ela vai cair sobre você e sobre quem não conhece a Deus.
É tudo igual. O que não pode ser igual é o nosso comportamento. A nossa atitude precisa ser diferente. Nós precisamos agir como filhos da luz. Tem uma frase no direito que, quando eu estudei direito, os meus professores falavam bastante. Não basta ser esposa de César. Tem que parecer ser esposa de César. A aparência, o que as pessoas veem, precisam refletir o que você crê. Precisam estar alinhado com o que você diz que crê. Você fala assim, Fernanda, mas Deus vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus sabe o que eu tenho aqui dentro. Mas se o que você tem aqui dentro não reflete o que você é por fora, não adianta você falar assim, não tô nem aí pelo que as pessoas pensam de mim. Eu quero é Deus. Geralmente a gente fala esse tipo de frase, usa até o versículo de 1 Samuel 16:7, que diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, às vezes, nós usamos esse versículo para justificar o nosso desleixo, para justificar o nosso relaxo, para justificar o nosso abandono de nós mesmos. Você fala assim, não, eu não ligo porque os outros pensam de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Lá em, acho que é Gálatas, né? Não sei se é 1:10. Quando Paulo fala assim, eu não estou preocupado de agradar homens, eu quero agradar a Deus. Tem gente que pega esse versículo para viver a vida do jeito que quiser. Fala assim, não, eu quero é Deus. Tem até uma música que fala assim, né? Eu quero é Deus. Não importam o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Quem conhece essa música? Essa música teve uma explosão de fama no Brasil, todo mundo cantando, inclusive eu já cantei. E às vezes a gente fala assim, não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que os outros estão vendo. Aqui a gente interpreta muito errado 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7 foi quando Deus mandou Samuel escolher o próximo rei. E falou para ele não atentar para o que ele estava vendo na aparência, mas era para olhar para aqueles homens que estavam sendo apresentados do jeito que ele via, do jeito que Deus via. Então Deus estava dizendo para Samuel, eu quero que para você achar o rei que eu escolhi, você não vai julgar pela aparência, porque todos esses aí eu rejeitei. Porque o homem vê, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Deus estava chamando a atenção de Samuel para olhar para as pessoas como ele via. Que aí ele ia encontrar o que ele estava procurando. Não é que não importa o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam. O que as pessoas estão vendo. Então eu vou andar de qualquer jeito, que o que importa é que está meu coração. Eu vou fazer isso, que eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Isso aqui Deus está corrigindo o olhar de Samuel. Dizendo, Samuel, se você ficar olhando do jeito que o homem vê, do jeito que o ser humano vê, você não vai encontrar a pessoa que eu escolhi. Mas se você olhar do jeito que eu vejo, você vai encontrar a pessoa que eu escolhi. Porque a pessoa que eu escolhi não é muito agradável na vista, porque ele é pequeno, ele não é tão de boa aparência quanto os irmãos, porque eu não escolho segundo a aparência, eu escolho segundo o coração. Então, Deus é o único que vê sua dor, Deus é o único que consegue enxergar, as pessoas não. Então, você fala assim, não importa o que as pessoas pensam. Importa sim. Importa sim. Deus está preocupado com o jeito que as pessoas, que a humanidade se olha, que a humanidade vê as coisas. As pessoas não conseguem ver umas às outras do jeito que Deus vê. E muitas vezes nós nos apoiamos nisso para andar de qualquer jeito, para falar de qualquer jeito, para nos escondermos atrás de uma outra aparência, de uma outra casca, a do desleixo. Se o homem não consegue ver como Deus vê, é importante que nós tenhamos uma aparência que seja atraente ao olho do outro. E quando eu estou dizendo aqui, não é coisa... não é só fisicamente, é espiritualmente, por dentro. Se você é alguém que foi transformado, que
o Espírito Santo tem espaço suficiente aí para coordenar seus hábitos no dia a dia, você não vai ser por fora desleixada. Por fora você vai refletir a luz, porque você vai andar como luz. O que é a luz? A luz é limpeza, a luz é beleza, é brilho. Você está tão cheio de luz que você anda na luz, a luz é atraente. A escuridão, ela traz medo, ela traz angústia. A gente fica perdido na escuridão. Então, quando Deus nos convida para sermos luz, e Jesus diz que somos luz, nós somos a beleza do céu na terra. As pessoas têm para onde olhar e enxergar beleza. Às vezes as pessoas falam, não, mas Deus não está importando com a aparência, Deus importa com o coração. Deus se importa com a aparência, sim. Mas o julgamento de Deus não é pela aparência, o julgamento dele sempre vai ser a intenção do nosso coração, o nosso coração. Se você for ver quando Deus manda construir o templo, ele dá detalhes das cores, das medidas, da altura, da profundidade, a todas as cores, a roupa do sacerdote, tem um carmim ali, tem um azul, tem cores chamativas. Deus se importa com a beleza, Deus se importa sim. Mas o julgamento dele, a escolha dele não é na aparência, ele escolhe os corações. Aquele coração que está disponível para ele, aquele coração flexível. E quando nós temos o nosso coração que agrada a Deus, a nossa aparência, o nosso externo reflete. E esse texto está dizendo assim, antes vocês eram trevas. O que você era antes que você ainda é? Você continua. Se você teve encontro com o Cristo de Nazaré, o Espírito Santo está dentro de você, a pessoa dele, e ele dirige as suas decisões. E por que é que você não dormiu hoje à noite? Preocupado, ansioso, porque você não levou essa ansiedade para ele. E a nossa ansiedade, quando ela toma conta, o medo quando toma conta, o rancor quando toma conta, somos nós querendo administrar as nossas coisas. Somos nós que queremos ter o controle sobre as pessoas e sobre a atitude dos outros e ter o controle de tudo. Agora, quando nós temos a consciência de que nós somos filhos, nós temos um pai que assume a responsabilidade de tudo aqui que ele criou. O pai sabe o que te aconteceu. E o pai está trabalhando, está fazendo. Então não se canse de esperar, não se canse de fazer o bem e continue na luz, andando na luz como filhos da luz. Você tem que refletir na sua vida o descanso, porque ele é o seu descanso. Se ele é o seu descanso, aqui dentro você tem descanso, na aparência você inspira as pessoas a serem descansadas em Deus. Porque nós andamos como, não basta ser esposa de César, você tem que parecer ser esposa de César. Então não adianta só por dentro você falar que crê em Deus, que acredita em Deus, que você é filho de Deus, que Ele é a sua luz, que Ele é a sua salvação, que Ele é o seu descanso, sendo que você não anda como um filho da luz. Você anda mais perdido do que as pessoas que não conhecem a Deus. Você está perdido também. Porque nós, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e recebermos aqui a presença do Espírito Santo dentro de nós, não vai nos isentar de ter problemas. Não vai tirar as dificuldades do nosso caminho. Só que nós vamos olhar para essas dificuldades do jeito que Deus vê. Não do jeito que as pessoas veem suas lutas. Porque o que eu vejo de gente que fala que conhece a Deus e fica desesperado diante da dor, fica desesperado fica perdido. Uma vez, uma pessoa sofreu uma decepção muito grande, assim, foi uma frustração muito grande. E para qualquer pessoa seria muito pesado e muito grande mesmo. Mas diante de mim estava alguém tão destruído por causa dessa frustração que eu duvidei que essa pessoa tinha a luz de Jesus dentro dela. Porque a reação que a pessoa teve diante daquela frustração foi pior do que a reação de alguém que não conhece o Cristo de Nazaré.
que não conhece a nossa luz. Então a dor, ela visita o coração de todas as pessoas. A ansiedade, o medo, o rancor, tudo vem. Mas nós não podemos viver neste lugar. Nós temos que viver na luz, como filhos da luz. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar o que é esperança. Aconteceu com a Fernanda exatamente o que aconteceu comigo. Por que ela saiu mais rápido desse lugar e eu ainda estou patinando aqui? O que ela faz? Descansa na luz e anda como filhos da luz. Vem dúvida, vem cansaço, vem desespero, vem, mas eu não vivo nesse lugar. Eu não faço morada aí nesse lugar. Então, Paulo está orientando porque naquela época estava tendo muitas distorções do evangelho. Muitos estavam desistindo da fé cristã porque não era fácil olhar todas aquelas perseguições, olhar toda aquela tragédia que estava acontecendo ali e continuar firme, olhando para as coisas do jeito que Deus olha, olhando para o caos do jeito que Deus olha. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê além do caos, Deus vê além do medo, além da ansiedade. Deus pega a ansiedade da sua vida e transforma ela em bem. Deus pega o medo da sua vida e transforma ele em bem. Deus transforma todo esse rancor dentro de você em bem. Porque são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo está orientando, não permita que as distorções do evangelho direcionem vocês para um evangelho fácil, para um evangelho que distorce a verdade de Cristo. Não é fácil, mas vocês precisam olhar do jeito que Deus vê. Se vocês olhar as situações do jeito que Deus vê, vocês não vão só parecer, vocês serão. Não vão só parecer ser cristão, não vão só parecer que nós cremos em Jesus, nós seremos também. Porque antes vocês eram trevas. Então, se antes você tinha reações destrutivas, negativas, diante das dores da vida, diante do caos, agora nós não teremos esse tipo de atitude, esse desespero, essa desesperança, esse lugar aí, anos e anos de rancor, gente, isso não faz parte da igreja de Cristo, não. Porque antes a gente era assim, mas agora, com o encontro com Cristo de Nazaré, nós somos luz no Senhor. Aí Paulo fala, então vivam como filhos da luz. Então, antes, nós tínhamos um certo tipo de comportamento. Mas depois que o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você, nós andamos na luz, na verdade. Porque o Espírito Santo é a luz de Jesus em nós. E nós andando como filhos da luz, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Ter o nosso entendimento sendo transformado todos os dias. E a luz de Jesus é sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Lembra que eu estou falando para vocês aqui que eu estou vivendo um momento de transição na minha vida. Onde realmente eu preciso tomar decisões, eu preciso... E aí eu tomo decisões e quando eu chego a porta fechou. Eu vou por um outro caminho, tá fechado. Mas vocês não vão me ver aqui nessa live falando com mágoa, com rancor no lugar de vídeo, tá tudo errado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Sabe por quê? Porque eu sou filha da luz. E eu ando na luz, então eu sei que se a oportunidade aqui não deu certo é porque Deus não quer. Deus está me direcionando e eu não vou me cansar de esperar. Eu não vou me cansar porque eu sou filha da luz e eu vou andar na luz. E se a porta fechou, se eu me frustrei aqui, Deus está só me direcionando e me reposicionando. O meu coração não perde a esperança de saber que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Eu não vou morar na angústia, não vou morar no desespero, não vou morar na ansiedade, porque eu não tenho controle. Porque quando você está ansioso, quando você está desesperado, quando você está com medo, quando você está com rancor do irmão, do pastor, de seja lá quem, é você querendo controlar, é você querendo ter o controle. E você só vê a aparência, você só vê o que está diante dos seus olhos. E Provérbios fala, não confie no seu entendimento. Você vai tropeçar, você vai cair.
Porque você não conhece a história toda, você não conhece o contexto todo, então por que você está aí nesse desespero? Então anda. Você não é filho da luz? Então anda como um filho da luz. O filho da luz não fica perdido. Vem as dúvidas, vem o receio, vem a ansiedade, mas não vai tirar meu sono, não vai tirar minha alegria, não vai tirar aqui essa sensação de estar sem saber para onde ir, mas ao mesmo tempo seguro e descansado, porque eu sei que aquele que me criou não me jogou no mundo aleatoriamente, ele assumiu a responsabilidade. Então todo o meu passo que ele vai revelar sempre será o seguinte. Deus nunca vai revelar tudo, os passos todos. Aí você fala assim, Fernanda, mas você está sendo frustrada nisso, sendo frustrada naquilo, tá toda manhã você está aqui falando e tal, mas vem cá, você não te dá assim um desespero que você não sabe o que fazer? Não tem esse desespero. Porque hoje, exatamente hoje, nesse dia não está me faltando nada. O dia que faltar, o dia que eu estiver necessitando de alguma coisa, Deus vai abrir um espaço e eu vou entrar nele para suprir a necessidade da minha vida. Então, assim, é difícil você viver neste lugar onde você não conhece todos os passos. Mas quando você é filho da luz, você precisa entender que em você existe uma luz que vai iluminar sempre o próximo passo. Deus nunca vai deixar você perdido. Nunca vai deixar você ficar nesse desespero. E se você está, é porque você está tentando segurar alguma coisa, tentando controlar alguma coisa. Sabe, lá em Gálatas 6:9 fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher se você não desistir. E às vezes, fazer o bem, muitas vezes é dizer não, você sabia? Porque às vezes a gente fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, às vezes a gente acha que é só fazendo coisa boa, só fazendo coisa boa. Mas às vezes você vai ter que tomar decisões que vai desagradar pessoas, e isso é fazer o bem. Às vezes você vai ter que olhar para o seu filho e dizer um baita do não para ele, e isso você vai estar fazendo bem. O que acontece com os pais às vezes hoje? O filho chora querendo um negócio, fala não. E isso é um bem que o pai está fazendo, dizendo não para o filho. Isso é um bem. Só que o pai se cansa de falar não e o filho vence pelo cansaço. E ele fala assim depois. Passa ali uma meia hora, faz. Cansou de fazer o bem. Então eu não sei qual é o bem que Deus está pedindo que você faça. Talvez o bem que Deus está querendo que você faça é que você diga não para pessoas, é que você diga não para projetos, é que você diga não para alguma situação, é para que você deixe de fazer alguma coisa. Não se cansar de fazer o bem é permanecer naquela verdade que o Espírito Santo disse para você e ficar firme ali. Firme, não ceda, não resista, não se renda. Aquele que te criou está trabalhando, está fazendo. Você está vendo só o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê além. Então, quando Paulo diz assim, não, vocês têm que andar como filhos da luz. Vocês têm que andar na luz como filhos, como luz. Vivam, as pessoas precisam ver em vocês quem vocês são em Cristo. Então, importa sim o que os outros veem. Porque os outros, eles só conseguem ver desse jeito. Você está conseguindo ver diferente porque você tem um entendimento transformado pelo Espírito Santo, então você consegue olhar para situações sim do jeito que Deus vê. Mas quem não tem essa relação íntima com o Espírito Santo, continua vendo como todo mundo vê. E se desespera e se angustia. Você é filho da luz, então você precisa andar como filho da luz. Aquele que carrega a luz. Então, as pessoas podem olhar para você que não vai ver você perdido, arrancando os cabelos, surtando, desesperado como todo mundo. Porque você é filho. Você é filho, seu pai trabalha. Vocês agora são luz no Senhor. Vivam como filhos. Filhos da luz. Então, você é alguém que as pessoas podem olhar e sentir a presença dessa luz. Você é alguém limpo, alguém onde não tem escuridão, não tem, como fala, uma máscara. Você é alguém transparente, as pessoas olham e conseguem ver em você a luz de Jesus. A sua aparência é uma aparência que mostra o quanta luz tem dentro de você.
Talvez você não é alguém que tenha, às vezes, a habilidade de argumentações, de falar, mas você tem tanta luz de Jesus dentro de você, você tem tanto descanso, dentro de você não tem rancor, porque a luz revela a sujeira. E você é alguém que permite que o seu pensamento seja transformado todos os dias, você se limpa todos os dias. Você muda o seu entendimento, você estava indo por esse caminho estava te dando angústia, te dando ansiedade, você sabe que é hora de parar e olhar para esse caminho do jeito que Deus vê. Fala, não, Deus não quer que eu continue por aqui, vou mudar o meu entendimento. Nós não queremos mudar, nós gostamos das coisas do jeito que elas são e queremos viver desse jeito. Só que Fernanda, mas Deus me mostrou esse caminho, eu senti paz, por isso que eu estou nesse caminho. Mas agora esse caminho está te angustiando. E Deus quer que você mude. O nosso pensamento, podemos mudar todos os dias. Deus não tem compromisso com o erro. Aquilo que foi bênção para você até aqui, chega um momento que Deus não quer que você continue nesse caminho. Deus tem um outro caminho para você. Deus tem um outro entendimento. Mas para isso você precisa deixar a luz de Cristo entrar em você. E você agir não só como alguém que diz que crê, mas agir como filho da luz. As pessoas olham para você e conseguem perceber que você é alguém curado, alguém restaurado, alguém transformado. Dentro da sua casa bate o mesmo vento que bate na casa do outro que não crê. Mas as suas reações são reações de filhos da luz. Você não está perdido. Você não está desesperado com medo. Pode vir o medo, o desespero vem. Mas você não vai deixar que isso roube os seus melhores anos, os seus melhores dias, porque você é filho da luz. Então você vai agir como filho da luz. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Não se canse de deixar que Deus transforme o seu entendimento. Não se canse de fazer o bem. E fazer o bem muitas vezes é você deixar de fazer coisas que Deus não quer que você continue fazendo. Sair deste lugar que Deus não quer que você fique. Deus tem uma nova estação, um outro momento para você que não dá para você carregar toda essa angústia, toda essa ansiedade, todo esse medo. Você precisa deixar que a luz revele o que você precisa mudar no seu entendimento e ter uma vida cheia do refrigério que o Espírito Santo está pronto para revelar o pastor que Deus é na sua vida, o cuidado que Ele tem para você. Mas esse lugar de escuridão não é um lugar para você morar. Então viva como filhos da luz, na luz de Cristo Jesus. Deus abençoe seu dia, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoe todas as vezes que nos desesperamos. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não confiamos que o Senhor estaria agindo, estaria fazendo. Nós guardamos rancores, com as nossas próprias atitudes queremos vingança, queremos dar o retorno para as pessoas do que nos fizeram, controlando, querendo ter o controle, mas nós não sabemos de nada. O Senhor é que conhece todo o contexto e o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem age por nós. Nos ajude, Pai, a sermos luz e andarmos como filhos da luz. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam olhar para a aparência de quem nós mostramos ser e encontrar descanso para a alma delas, refrigério, porque nós temos tudo isso no Senhor. Então nos ajude, Pai, a desfrutar de tudo isso que o Senhor nos oferece, entregando para o Senhor nesta manhã. Receba nas tuas mãos a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso desespero, a nossa angústia. Receba nessa manhã e transforme tudo isso em bem na nossa vida. Nessa manhã que nós possamos sentir esse refrigério. Se tiver algum irmão meu aqui ou irmã, nesse lugar tão angustiante, que a tua luz invada o coração deles nesta manhã e eles sintam que são filhos e que o Senhor é o nosso Pai que está cuidando de tudo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e toda a sua enfermidade de alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Um cheiro para todos do Facebook e do YouTube também que me acompanham. Obrigada, gente. Tchau, tchau.